Olá, meus queridos. Quero ler para vocês hoje 2 versículos no livro de Zacarias, bem interessantes, que diz assim: E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Esta foi uma palavra profética do profeta Zacarias para o povo de Israel, quando eles estavam sofrendo, no cativeiro babilônico. O povo estava acometido por um enorme desânimo, uma condição bem difícil de impostos altos, uma moral muito baixa, Jerusalém só estava parcialmente reconstruída, ainda tinha muita coisa para reconstruir, e o povo foi tomado de desânimo, porque debaixo disso tudo ainda tinha uma oposição enorme dos inimigos. E Zacarias vem com essa palavra profética, porque nenhuma reconstrução é algo fácil. Toda reconstrução é difícil. Imagina na reconstrução de um casamento, imagina na reconstrução de uma relação que se perdeu com alguém, na reconstrução de uma empresa que faliu ou que foi para baixo, ou que está em baixa, Toda reconstrução, ela é trabalhosa e ela é difícil. Então o povo estava tomado por uma desesperança, mas o profeta vem alertá-los e trazer para eles a esperança, lembrando que eles não deveriam ficar desanimados com aquele pequeno começo, porque todo pequeno começo que ele é dirigido pelas mãos de Deus, que ele é impulsionado, as portas são abertas por Deus, não ache que o pequeno começo não tenha valor. Ele terá um grande finale. E nós sabemos da história, conhecemos a história da reconstrução de Jerusalém, quando Zorobabel colocou ali o prumo, para medir o templo, para fazer toda aquela reconstrução que eles fizeram, como que foi glorioso o final, E nós sabemos que ali ocorreu pelo poder e pela presença do Espírito Santo, por ordens das mãos de Deus, que trabalhou pelo povo, abriu porta para o povo. E eu queria dizer para você que nós vivemos um tempo assim, um tempo de moral baixa, um tempo de incerteza, um tempo em que a gente não pode mais confiar nas instituições. É só você olhar para o nosso Brasil que você vai ver isso. A quem nós podemos recorrer? Até as instituições supremas e máximas, elas estão corrompidas, Elas estão bagunçadas. E a quem nós vamos recorrer? É para nós hoje que eu trago esta palavra: voltai, voltai. Porque há um poder na aliança do homem com Deus, e por causa do poder do sangue, ele está dizendo aqui, por causa do pacto de sangue, do sangue do seu pacto, libertarei os prisioneiros, libertarei os cativos. Deus continua libertando, e a nossa liberdade, a liberdade individual e parcial de cada um, ela vem de Deus. Seja em que tipo de cativeiro você estiver, seja em que poço, aqui ele fala do buraco onde não há água, era um tipo de prisão que se usava, muito desumana naquela época, jogar os prisioneiros em calabouços, em buracos, lugares horríveis. E o profeta está falando: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Você e eu que conhecemos Jesus, que temos o pacto da aliança, nós somos prisioneiros da esperança. O que nos prende ao Senhor é a esperança de que Ele não falhou e nem vai falhar conosco, Ele sempre traz para nós um escape, Ele sempre traz para nós, quando a gente acha que não tem mais por onde correr, Deus nos surpreende e surpreende a todos que estão achando que vão surpreendê-lo. Deus nunca é surpreendido por ninguém. Por isso que o profeta chama o povo judeu: voltai, ó prisioneiros de esperança. Eles não tinham uma promessa?
Eles não tinham de Deus um pacto, uma aliança, uma promessa que faria deles uma grande nação. Então, eles não podiam deixar a desesperança tomar conta deles. Então, é isso que o profeta Zacarias está animando, está chamando o povo para reconhecer e para alertar a mente deles, né? Então, e nós sabemos que toda obra de reconstrução, toda obra de Deus na vida do homem, tudo aquilo que nós precisamos para esse tempo difícil que estamos vivendo, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se é pelo Espírito de Deus, você que é um prisioneiro de esperança, qual deve ser a sua atitude? Estar firme, estar orando, estar enchendo a tua mente com a palavra de Deus para que você não escute tantas vozes. Nós temos escutado tanta coisa, tantas vozes. Tem coisas que é certo, tem coisa que é fake, tem coisa que é mentira, tem coisa que é engano, muita mentira. Então nós precisamos, nós que somos os presos da esperança eterna, da esperança de vida eterna, de um Deus que não nos abandona, nunca nos abandonou, nós temos que renovar todos os dias a nossa esperança, né? Ali em Jerusalém, naquele momento, no momento em que Zacarias profetiza isso para o povo, eles estavam vivendo uma condição muito difícil, muito terrível, né? Aí Deus vai falar, olha, o profeta vai lembrar, né? Tirei os cativos, né? Ele tem poder, Deus tem o poder de libertar a gente de qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo. Até aquela que vem por poderes máximos, por pessoas que têm na mão a capacidade de fazer e acontecer, e dar ordens e tudo isso. Não se preocupe com isso. Não há nenhum poder maior do que o poder do nosso Deus. Você conhece a palavra, o texto que diz, agindo eu, Senhor falando para o profeta, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Só que existem tempos, existem modos, existem formas de Deus trabalhar. Então, muitas vezes nós vamos observando o mal ganhando campo, nós vamos observando a injustiça crescendo. Muitos chegam a pensar, né, que Deus não está vendo, ou Deus não está nos respondendo. Nunca pense isso. Não tem uma oração feita com sinceridade. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Tem muitos corações quebrantados na presença do Senhor e Deus está ouvindo. Essas orações estão sendo acolhidas na presença do Senhor. Não pense você que a hora que você levanta de madrugada, a hora que você levanta mais cedo para orar, que o Senhor não está acolhendo a sua oração. Não, de forma alguma, Ele está acolhendo. Só que o tempo de Deus, nós agimos muito e pensamos muito e vivemos muito numa ordem cronológica, tá? E a ordem de Deus, ela não tem a cronologia que nós entendemos, nem o tempo que nós compreendemos. Deus tem o tempo kairos, que é o tempo apropriado para cada ação e para cada intervenção dele em todas as áreas, em todas as esferas. Você que serve a Deus, você tem o tempo todo proteção de Deus, você é guardado pelo Senhor, você é guiado pelo Senhor. Agora, mesmo aqueles que não têm Deus, mesmo os ímpios, eles têm um limite de ação e de atuação. Deus permite até um certo ponto, mas vai ter um momento que Deus vai dizer, basta, chega. E aí quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus, né? Então, queridos, uma vez que nós alcançamos, que a sua alma alcançou, que a nossa alma alcançou a bênção da aliança e o poder garantidor do sangue, ela já não é mais prisioneira. Esse versículo estava falando de prisões literais que o povo passou, debaixo de governos difíceis, né? Foram sequestrados, foram raptados de suas cidades, mas nós podemos aplicar para a prisão da alma, porque essa é a pior prisão, essa é a pior prisão. E o nosso Deus, ele tem esse poder. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, né? Quando você se sentir preso em alguma situação, tenha esperança, porque aí você se torna um prisioneiro, não da prisão em que você está, mas você se torna um prisioneiro de esperança.
E é a esperança que faz pessoas enfrentarem situações difíceis, pessoas passarem por privações, pessoas passarem por dificuldades. É a esperança que faz elas saírem. Quando não há esperança, a pessoa tem a tendência de cair numa depressão e ver que nada mais faz sentido e que parece que ali é o fim, né? Mas a esperança não. Quando nós temos a esperança renovada. E quem renova essa esperança dentro de nós é o próprio Espírito Santo. E o profeta Jeremias, em Lamentações, ele fala que ele queria, ele vendo também, ele estava descrevendo, né, o que Israel estava sofrendo por causa dos pecados. Ele diz, ele faz uma lista enorme de coisas horríveis que ele estava sentindo e sofrendo por causa do pecado. Mas aí quando chega no capítulo 3, versículo 21, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está no caos? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas olha para trás, dá uma olhadinha para trás. Veja o que o nosso Deus já fez, tanto para o povo judeu quanto para nós mesmos, quanto para você mesmo, para a sua família. E isso vai te trazer o quê? Esperança. Isso vai renovar a sua mente. Isso vai fazer você pensar diferente e não ficar preso na dificuldade, nas coisas horríveis que estamos vendo, mas você vai ser um prisioneiro de esperança. Seja um preso de esperança. Se volte todos os dias para Ele, o dia todo, e Ele estará te ouvindo, te escutando, estará te conduzindo nesse tempo. E Pedro vai dizer que essa é uma esperança viva, é uma esperança que não envelhece, porque a esperança do cristão ela é renovada dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele diz assim, 1 Pedro 1, 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Olha que coisa linda, né? Nós não estamos presos ou esperando em homens, em instituições falhas. Nós esperamos num Deus que tudo pode, que tem um plano traçado para cada um de nós e que não vai nos decepcionar jamais. Fique com esta palavra, se inscreva aí no canal, compartilhe com alguém e seja um preso de esperança, porque é o Espírito que renova a esperança em você. Deus te abençoe.